Ó, então, vamos lá, quinto ano, fazer a leitura aí do nosso texto, lá na página 5 do caderno de atividades. Leia o texto a seguir, né? Como a imprensa jovem resiste à internet? De Mônica Gouveia, editora educacional. Gabriela, pode ler para a professora. Tá, pronto. Como a imprensa... para surpresa de muitos, os jornais infanto-juvenis não conhecem a crise vivida hoje pela imprensa em todo o mundo. E ainda... já acabou. Pode continuar, a professora só vai pedir depois para outro aluno ler. Prof, que página? Página 5 do caderno de atividades. É ainda o que é mais inesperado, sua versão impressa é muitas vezes a preferida de crianças e jovens. Muito bem, pode continuar outro aluno. De fato, a oferta de jornais e revistas para essa faixa etária vem aumentando nos últimos anos, mesmo com a concorrência dos portais online. Pode continuar, prof? Próximo aluno, Na pode continuar. França, por exemplo, existe hoje um total de 286 títulos para crianças e jovens, que já reuniu 9,6 milhões de leitores em 2017. No Reino Unido e nos... Pode ir. Vai, gente, um dos dois. Não fecha a porta. Saiu, não. Ô, prof. Alguém lê aí. Vai, Gabriel, Ô, prof. continua, Gabriel. Continua, Gabriel, a leitura. Tá. No Reino Unido e nos Estados Unidos, a publicação para o público infantil criadas há mais de 20 anos. Entre eles, a Time for Kids dos Estados Unidos, que possui nas escolas 1,5 milhões de leitores, alunos, 58 mil professores, e o jornal semanal First News, Reino Unido, que registra a circulação média de 79 mil exemplares. Victória, Ô, pode prof. continuar. No Brasil, Vai, Bruno, continua, Bruno. Ô, prof, é que a gente tá com problema de internet e os caras vieram aqui arrumar e aí eles vão ter que desligar. Então pode tá ser bom. que em algum momento... Pode cair, Aí né? daqui a pouco eu vou sair da aula. Victória, tá bom, amor. Victória, pode continuar. Vai, Victória. Dória, Anunciar, prof. É na página 5. no Brasil, Caramba. Continua, Posso ler? Rita. Vai, Rita, continua. no Brasil, o Joca primeiro é o único jornal feito especificamente para o público infanto-juvenil. Possui mais de 20 mil assinaturas feitas por escolas e pessoas físicas. Pode Com a continuar, o Enzo. apresentação. Com a apresentação sempre envolvida, as publicações trazem quadrinhos, questionários, piadas, mas também informações reais, por meio de um jornalismo autêntico e linguagem adequada à ficha etária. A faixa faixa etária. Sabendo que Isadora.
Ô, prof, é que eu tô meio perdida, sabe? Mas eu acho que Continua, Victória. Sabemos que tudo isso já está presente em sites para esse público e de forma interativa. Pode continuar ali, terminar o parágrafo. Então, por que o formato impresso ainda atrai? Sofia? Posso ver, prof? Sim. Tá. Há 3 aspectos que contribuem para isso na leitura de jornal. Pode continuar, Sofia. O prof manda parar. Tá. Em primeiro lugar, o acesso às mesmas notícias vinculadas para os adultos por meio de um portador semelhante ao lido por seus países e responsáveis traz a certeza às crianças e jovens de que algo que ao mundo está a seu alcance, proporcionando o sentimento de pertencer à sociedade e fazendo com que se sintam valorizados. Murilo, continua. Posso ler? Murilo? Murilo, pode continuar a leitura? Posso ler, prof? Murilo vai ler. Vai lá, Murilo, pode ler? Liga o áudio, Murilo. Vai, Bruno, que o Murilo saiu da aula. Meu Deus. Não, peraí, tô na página errada. Em segundo lugar, pode manusear o periódico, folhear, dividi-lo em partes para facilitar a leitura, informar-se e discutir com colegas na escola ou em casa. São procedimentos que formam um leitor curioso e com repertório que reflete sobre os fatos e se prepara para atuar como cidadão engajado e protagonista. Eduarda. Por fim, vamos lá, Eduarda. Bruna, continua. É que eu vou comer pizza, prof. Posso falar, prof? Sim. Por fim, o fato de ser impresso, e no caso do Joca trazer as fontes indicadas ao final das matérias, dá ideia de confiabilidade ao jornal contra as fake news. Posso continuar? Pode. É necessário formar o leitor para que saiba diferenciar uma notícia falsa de uma verdadeira, ensinando a buscar fontes verdadeiras e a se proteger de informações mentirosas, tendo sempre certeza sobre a origem das matérias. Rafaela. Rafaela, pode ler para a prof. Não é possível controlar o que se lê nas redes sociais e na web, mas é viável, é necessário incluir as crianças e os jovens no debate, compartilhando ou discutindo e comprando notícias e fontes, para que aprendam a buscar informações apenas em veículos com credibilidade e adquiram recursos para defender suas ideias com senso crítico. Amanda. Nas escolas em que o Joca está e onde é usado de forma frequente e sistemática, os professores têm observado que os alunos se tornam mais críticos e argumentativos e mais inconformados com questões para as quais não se apresenta solução, como, por exemplo, um buraco sem conserto em uma rua ou mesmo a corrupção. Corrupção, muito bem. Arthur, continua para a professora. Peraí, prof. Esses alunos, lá no final,
Peraí. Esses alunos, em geral, se colocam diante dos fatos não apenas para denunciar, mas para buscar uma solução para que aquilo assumem o papel de cidadãos, questionando-se: o que eu tenho a ver com isso? Como eu posso mudar essa realidade? Muito bem. Texto de Mônica Gouveia, né? Como a imprensa jovem resiste à internet, está disponível aí no site, né? E o acesso em 3 de março de 2020. Muito bem. Aí, após vocês lerem o texto, né, vocês tinham que responder 4 perguntinhas lá, que seria a primeira: qual é o título do texto? Qual é o título do nosso texto, quinto ano? O que vocês colocaram? Um aluno pode falar para a professora? Resiste à internet. Isso mesmo. Então, o título é Como a imprensa resiste à internet. Muito bem. E explicar o porquê ele pode ser considerado provocador. Por que ele vai... O que ele vai fazer aí com o leitor? Por que ele está provocando aí o leitor? Qual é essa ideia? Né? O que a internet aí pode... o que a imprensa, né, jovem resiste à internet? O que a gente pode chamar aí de provocador? Ô, prof, mas é a imprensa jovem. Sim, a imprensa jovem. Redes sociais. O que mais? Aplicativos para assistir filmes e séries. Isso. Então, ele é aí provocador. Temos notícias também no celular, então não precisa do jornal. Isso. E também tem aí... livros pelo celular também. Isso, muito bem. Então, a gente pode dizer que ele é um título aí provocador, porque pelo fato, né, do título estar lá, ó, olha lá o título, Como a imprensa jovem resiste à internet, pelo fato, né, de estar aí relacionado a essa juventude, né, a adolescente, né, que considera aí necessária essa internet, esse acesso, né, através aí desses links que vocês falaram, né, desses aplicativos, né? Então, olhem lá a resposta, muito bem, tá? O que vocês falaram. Então, o título aí, ele é provocador porque ele questiona essa relação de juventude, ó, com a internet, né? O que a internet e a juventude têm aí relacionando? A gente pode buscar várias matérias, vários assuntos direcionados ao meio jovem, né? A essa fase, né, aí da adolescência, né? Geralmente considerada indissociável, né? Na qual as pessoas acabam aí socializando, né? Tendo maior aí contato com o mundo virtual. E no número 3, diz assim, quem assina o texto? Quem é que assinou esse texto aí? Quem é a autora desse texto? Mônica Gouveia. Mônica Gouveia, muito bem. Então, a Mônica Gouveia que assinou esse texto, né? Qual é o posicionamento da autora sobre o assunto abordado no texto? O que a autora fala? O que ela defende aí? O que a autora defende? Qual é a ideia dela? Qual é a tese? A imprensa, ela defende? Que ela defende a imprensa e o que mais? Que tipo de imprensa que ela defende? A imprensa voltada para quem? No jornal dos jovens. Isso, essa imprensa jovem, essa imprensa direcionada aí para o infanto juvenil, isso mesmo, né? Por quê? Porque tratam aí de uma linguagem nova, né? Adequada para essa nova faixa etária. Ah, isso mesmo. Então, ó, a autora, ela defende a imprensa que se volte cada vez mais a esse público infanto-juvenil, ó, esse público jovem, como o nosso título já está falando, né? Que ela fala sobre os temas do cotidiano que devem ser atuais, né? De uma forma aí, né? De uma maneira inovadora, com linguagem também adequada para essa faixa etária, né? E também ela fala, né, que os jovens são aí críticos, né, tem argumentos, né, para questionar aí os assuntos que estão aí na internet. Muito bem. E a número 5,
O ponto de vista da autora, o ponto de vista aí da autora, ela é construído com base em informações verídicas? O que são verídicas, quinto ano? Que são reais? Reais, verdadeiras, né? Será que a nossa autora aí, ela buscou ponto de vistas verdadeiros? Sim ou não? O que vocês acham? Ela construiu essa matéria aí, esse editorial com assuntos verdadeiros, ou ela criou aí da mente dela, ela não buscou nada que comprovasse aí a ideia dela? Ela buscou coisas reais? Coisas reais, muito bem. Então, ela buscou assuntos reais. Muito bem, então sim, né? O ponto de vista aí da autora é construído através de informações verídicas, informações verdadeiras, né? E o que ela acredita? Qual é a ideia dela ali? O que ela acredita? Que esses assuntos devem ser colocados na rede social, mas devem ser colocados de uma forma aí confiável, né? Então, tem que colocar, ó, né, assuntos, fontes confiáveis para que esses adolescentes saibam, né, o que estão aí acessando, né? Que eles utilizem dados e informações confiáveis, né? Que sejam através de especialistas no assunto abordado. Então, o acesso dos jovens, dos adolescentes, né, por ela fazer parte aí de uma área profissional, né, e ela ser especialista, ela vai na verdade, ela vai colocar dados e informações confiáveis, né, que vai deixar aí a matéria dela verdadeira, né, que vai dar credibilidade aí ao assunto que ela quer explorar para os jovens, tá? Então, ela acredita que a autora, né, a autora acredita que por ser uma profissional, ela é uma profissional da área, né, e ela é especialista, então ela vai buscar assuntos aí que tragam informações confiáveis. Ela não vai colocar qualquer assunto, né, que vai deixar aí a matéria dela que traga aí incerteza, né, para os jovens, ok? Certo, gente? Sim. Ok, então nós vamos aqui nessa página, nós terminamos aí a correção. Deixa eu retornar aqui, ó. Então, ó, apresentação oral. Leia o texto a seguir, ó. Diferença entre placas de trânsito. Você sabe qual é a diferença entre placas de regulamentação, advertência e indicação? Parece tudo a mesma coisa, mas não é. Cada um desses 3 tipos de placa tem uma função específica. Todas estão previstas no Código Brasileiro de Trânsito. Vamos lá, então. As placas de regulamentação têm a finalidade de garantir uma obrigatoriedade. Exemplo, parada obrigatória. As placas de advertências são sempre amarelas e pictogramas em preto. Então, elas são grafadas aí em preto, que indicam uma mudança do comportamento, tais como aqui, ó, obras e etc. Bruno, só deixa a professora terminar aqui. Falta 7 minutos para ela acabar. A professora já sabe que falta 7 minutos. Só deixa a prof terminar aqui. As placas de indicação são aquelas utilizadas para indicar um local, cidades, praias, municípios e distâncias. Algumas delas. Então, aqui tem exemplo, ó, do ladinho, né? Ó, retorno a 50 metros, entre outras plaquinhas, né? Então, é muito importante a atenção dadas a essas placas, pois elas são de indicação, né? Que há aí em seu caminho referente. Vocês têm aqui no ladinho, na lateral direita da apostila de vocês, então uma plaquinha aqui, ó, de regulamentação,
né? Então, vocês estão vendo aí uma plaquinha, ó, indicando pare, né? Uma plaquinha de advertência. Então, ali, ó, via expressa, trecho em obra, né? Para o motorista ficar aí atento, né? E a placa de indicação, então, vai estar indicando onde que aquela plaquinha, né, está indicando o caminho, né, que o motorista deve seguir, ok? Então, observando isso, lá embaixo, vocês têm 3 perguntinhas, né? Que diz assim, ó, reúna-se com os colegas e converse sobre a sinalização ao redor da sua escola. Vocês lembram de alguma sinalização aí que é a próxima à nossa escola? Algumas plaquinhas? O que que tem ali? Sim. Quais são elas? Eu acho que tem um de pare. Isso. Perto da escola. O que mais? Perto da escola, eu acho que tem aquele que indica o nome das ruas também. Isso também, né? Prof, agora tem um perto da escola trecho em obras. Isso, porque Na ponte. Isso, ali na eles ponte. estão fazendo obras ali próximo, né? Isso mesmo. Ô, prof, sinal assim de placa, né? Não é sinaleiro, nada. Não, o Tem um semáforo é mais sinaleiro para perto. frente. Daí é mais para frente da nossa escola, Prof, né? eu acho Não. que também tem essa placa de indicação. Também tem, né? Indicando ali, falando da Costa Mar, né? Da Tem Costa uma Mar. que tem uma que eu não sei se é placa de indicação, mas tem uma que fala ali o nome do parque ali, que tem um parquinho. Mas aí já é outra, já é dentro da nossa escola. Aqui é próximo ali à avenida, né? Já é na rua. Então, nas placas ao redor da nossa escola, tem ali indicando que é uma escola, né? Para andar ali devagar, porque há sinalização ali, há movimentos, né? Entrada e saída de carro, né? De carros. Né? Tem ali aquela faixa de pedestre para os motoristas ficarem atentos. Pode falar, Tu. Tem alguma coisa que indica de deficiente? Ali não, na placa não. Não? Né? Tem a calçada, a nossa calçada ali ao redor da escola, aquela calçada ali, ela sinaliza, né? Está sinalizando ali com adequado, né, para deficientes, Sim. né? Então, ali tem a calçada. Então, galerinha, o que a professora vai pedir para vocês? Vocês estão vendo aqui esse QR Code aqui? Então, ali fala para falar um cartaz, a gente vai dar continuidade nessa aula na próxima, tá? Nessa próxima aula. Vocês estão vendo aqui esse QR Code? Estão vendo? Então, vocês vão acessar esse QR Code. Ele é um joguinho onde vai aparecer imagens, tá? Vai aparecer imagens e vocês vão colocar essas imagens nos lugares ali adequados, onde vocês vão escutar a voz de uma pessoa ali orientando vocês. Qual é a imagem adequada para, vamos supor, atravessar uma rua, para o pedestre... fazer a sinalização de que ele quer andar ali na calçada, para o motorista, né, qual a melhor, o uso ali do cinto de segurança em relação ao motorista, em relação ao passageiro, né, se pode colocar as mãos para fora da janela, ou se não pode. Então, são algumas plaquinhas que vão estar orientando vocês a localizarem, certo? Então, a tarefa de vocês é entrar nesse QR Code, ok? Para amanhã, na próxima aula, a gente irá fazer aí a socialização em relação às plaquinhas que há ao redor da nossa escola e também alguns que vocês conhecem, certo? Ok, galerinha? Tá bom? Sim, prof.